Olá! Hoje a aula vai ser sobre equilíbrio químico. Esta é uma situação que não ocorre com qualquer reação química. O equilíbrio químico, ele é um processo reversível, ou seja, sempre vai ter reagente, sempre vai ter produto. São aquelas reações onde reagentes estão se transformando em produtos e, ao mesmo tempo, os produtos estão se transformando em reagentes. Então, a reação ela é representada por uma dupla seta. Uma seta indo para a direita representa a reação direta e uma voltando para a esquerda representando a reação inversa. Quando a reação chega no equilíbrio químico, nós sempre teremos espécies, tanto dos reagentes quanto dos produtos. Isso significa que nunca 100% dos reagentes vão se transformar em produtos. Quando uma parte dos reagentes se transformar em produtos, aí os produtos começam a voltar a se transformar em reagentes. Isso significa que o equilíbrio, quando chega no equilíbrio, ele fica dinâmico. Então, a reação ela não acaba, a reação continua até sofrer alguma perturbação. Enquanto isso não acontece, a reação vai ficando assim, reagente transformando em produto, produto em reagente. Vamos ver como ficaria num gráfico de concentração. Lembrando que a concentração nesta matéria, ela é feita em mols por litro. É a chamada concentração molar. Concentração é a quantidade de cada participante de uma reação. Nesta reação, nós temos dois lados. Este lado aqui, que é o lado dos reagentes. E esse outro lado, que é o lado dos produtos. Então, sempre nós vamos ter assim, o começo reagente e no final produto. Temos aqui uma linha de tempo, que vai marcar o tempo da reação, ou melhor, o tempo até chegar no equilíbrio. Vamos pensar. No início de uma reação, nós temos muitos reagentes. Em compensação, não formou ainda produto. Então, olha, nesta linha de concentração, esse número maior que está aqui só pode ser a quantidade do meu reagente N2O4, porque tem uma quantidade muito grande. Em compensação, aqui no zero está o produto, NO2. Conforme o tempo passa, dá para perceber que a quantidade de N2O4 diminui e de NO2 aumenta. Isso está acontecendo porque são os reagentes se transformando em produtos. Só que vai chegar um dado momento, que eu coloquei como T, tempo, né, para chegar até o equilíbrio, onde a quantidade do produto não aumenta mais, não aumenta nem diminui. A mesma coisa está acontecendo com a quantidade do reagente. Nesse momento, elas ficam constantes. Então, olha, nesse espaço de tempo aqui, a reação ela continua, apenas atingiu o equilíbrio químico. Então, nesse primeiro momento, a reação ainda não atingiu o equilíbrio, ela está chegando no equilíbrio químico. Só chega no equilíbrio químico, então, quando as concentrações dos participantes elas permanecem constantes. Ok? Se você pudesse calcular, né, eu poder pegar os valores dos produtos e dos reagentes e dividir um pelo outro, você iria ver que esses valores ficariam constantes daqui até aqui. Então, olha, a proporção entre reagentes e produtos vai manter constante ao longo do tempo, após atingir o equilíbrio químico. Então, esse é um gráfico de concentração. No gráfico de concentração dos participantes, das quantidades dos participantes, é bem simples você descobrir a que momento chega no equilíbrio químico. Chega-se no equilíbrio químico quando, então, as concentrações ficam constantes. As linhas ficam, né, paradas, não aumentam e nem diminuem.
Vamos ver agora a velocidade. A velocidade é um pouco diferente. A velocidade é assim. No início, nós colocamos os reagentes. Então, tem muitas moléculas de reagentes. Essas moléculas vão se chocar uma com a outra. Então, a probabilidade de uma molécula se chocar uma com a outra no início é grande. A velocidade, então, é muito alta. É a velocidade máxima. Em compensação, os produtos não têm moléculas ainda. Então, a velocidade dos produtos ainda tem que ser nula, zero. Só que com o passar do tempo, o que vai acontecendo com as moléculas dos reagentes? Elas vão diminuindo, porque uma parte delas vão se transformando em produtos. Então, é lógico pensar que a velocidade vai diminuir. Em compensação, o produto não tinha moléculas ainda. Aí elas começam a se formar e depois eles começam a se transformar em reagente. Então, a velocidade dos reagentes vão diminuindo e a velocidade dos produtos virarem reagentes vão aumentando. Vai chegar um momento em que essas velocidades têm o mesmo valor. Quando as velocidades têm o mesmo valor, nós dizemos que a gente atingiu o equilíbrio químico. E daí por diante, a velocidade fica constante. Então, tem duas maneiras, dois tipos de gráficos diferentes de você verificar o momento do equilíbrio químico. Na velocidade, é quando as velocidades se igualam, então, é o momento em que as velocidades ficam iguais. E nas concentrações, é quando elas permanecem constantes. Constante de equilíbrio expressa em termos de concentração. Toda vez que eu quiser falar concentração, eu vou escrever um colchete, como aprenderam em cinética. Então, se eu colocar dentro do colchete a letra A, eu falo concentração de A. Se eu quiser colocar um valor para o A, eu tenho que colocar esse valor na unidade de mols por litro. Então, aqui eu tenho uma reação química qualquer, A mais B dando C e D, e estão representadas com as duas setas 1 e 2. Vamos lembrar agora de cinética química. Tem uma velocidade no sentido direta e uma velocidade no sentido inversa. Como era calculada a velocidade? A velocidade era uma constante K, multiplicava a concentração dos reagentes, levados cada um a seus coeficientes. Então, se eu olhar no sentido 1, os meus reagentes serão A e B. Então, vou colocar V1. V1 seria assim, K1, eu vou chamar de K1, porque eu estou vendo o sentido 1, seria a concentração de A, que é o meu primeiro reagente, elevado ao coeficiente, que é o Azinho, vezes, B elevado a Bzinho. Agora, como seria a velocidade 2, A velocidade para voltar. Se eu ver a seta 2, a seta agora está voltando. O meu reagente agora passa a ser C e D. Então, K2 seria concentração de C elevado a Czinho vezes B elevado a Bzinho. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou isolar as constantes. Eu vou deixar as constantes para um lado e as concentrações para o outro. Eu vou passar a constante 2 para um lado e eu vou passar as concentrações de A e B para o outro. Como A e B estão aqui multiplicando, elas passam dividindo. Como o K2 está aqui multiplicando, ele passa dividindo. Então, desse lado, eu vou ter uma constante dividido por outra. Uma constante dividido por outra vai dar outra constante. E esta constante é a chamada constante do equilíbrio. Repara que para calcular a constante do equilíbrio, você pega as concentrações. Repara bem onde estão essas concentrações. Elas são as concentrações dos produtos. E vai dividir pelas concentrações dos reagentes. Não pode trocar esta ordem. Tá? Essa constante só muda o valor se você mexer com a temperatura. Não vale pegar os valores das concentrações iniciais. Porque no início, por exemplo, nem produto tem, produto é zero. Só vale pegar as concentrações quando elas chegam no equilíbrio. Vamos ver, então,
Que tipos de equilíbrios podem ter? Podem ter equilíbrio homogêneo e equilíbrio heterogêneo. O equilíbrio homogêneo é quando eu dou uma reação química e mostro os estados físicos de cada participante e todos eles são iguais. Em compensação, o heterogêneo, os estados físicos são diferentes. Dê uma olhada aqui. Gasoso, gasoso, gasoso. Esse é um equilíbrio homogêneo. Dê uma olhada na outra. Gasoso, gasoso. Esse é sólido. Esse é um equilíbrio heterogêneo. No equilíbrio heterogêneo, tem que tomar muito cuidado. Para calcular a constante de equilíbrio, participantes no estado sólido ou líquido puro não vão participar da expressão da constante. Então, quando você for fazer a fórmula da constante, tem que ser concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Você só vai poder pegar a concentração deste produto e deste reagente. O níquel não, porque o níquel é sólido. Olha como é que fica a constante. MCO4 sobre o reagente CO elevado à quarta, porque o coeficiente é 4, né? E o níquel não entra na fórmula da constante. Então, vamos ver esta reação. Temos aqui reagentes e temos produtos. Para você calcular a constante, você vai pôr uma divisão. Vai ver primeiro quem é produto. No caso, o produto é amônia, NH3. Então, você vai colocar a concentração da amônia e elevar essa concentração ao balanceamento, que no caso é 2. Na parte de baixo, você vai colocar agora os reagentes. Meu primeiro reagente é nitrogênio. Como aqui o coeficiente é 1, não há necessidade de colocar elevado a 1. Onde tem sinal de mais, fica vezes. Concentração de hidrogênio, só que agora tem que ser elevado a 3. Pronto. Montou, então, a fórmula da constante desta equação. Vamos ver uma outra. Quero montar a fórmula da constante. Vamos ver. Quem são meus produtos agora? Eu tenho 2. Eu tenho gás hidrogênio. Eu coloco gás hidrogênio elevado ao quadrado. Onde tem mais, eu ponho vezes gás oxigênio. Embaixo eu coloco concentração de água elevado ao quadrado. Então, é assim que a gente monta sempre a constante. Sempre observando as substâncias, nesse caso, estão todas no estado gasoso. Vamos ver um exercício. Medidas de concentração para o sistema baixo em equilíbrio a uma certa temperatura forneceram os seguintes resultados. A concentração de H2 é 0,10 mols por litro, 2 é 0,20 mols por litro e a concentração de HI é 1 mol por litro. Deu a reação química para que eu possa identificar quem é reagente e quem é produto. E ele pede para a gente calcular a constante de equilíbrio. Para que você coloque todos os valores nas fórmulas da constante de equilíbrio, os números têm que estar todos no equilíbrio. E ele diz aqui no enunciado que o sistema está em equilíbrio. Então, eu coloquei produto sobre reagente. O HI é meu produto. Eu coloquei HI, né, concentração de HI elevado ao quadrado. Embaixo eu coloquei H2, que é o gás hidrogênio. Onde é mais ficou vezes 2. Vamos substituir. Ácido iodídrico, a concentração é 1. Eu coloco 1 no lugar. Gás hidrogênio, aqui está dizendo que é 0,10. 0,10. Iodo está dizendo que é 0,20. Para que todas as unidades estão em mols por litro. Só fazer matemática agora. 1 ao quadrado é 1. 0,10 vezes 0,20 dá 0,02. Agora, divisão. 1 dividido por 0,02, 50. Esse exercício terminou. Foi calculado a conta. Vamos ver agora uma constante de gráfico. Sempre que tiver um gráfico, você tem que olhar o gráfico, ver os dados do gráfico, ver o que o gráfico te fornece. Bom, na linha horizontal ele me fornece o tempo. Na vertical ele me fornece o número de mols. Então, esse 2, 4, 6, 10 são números terminados em mols. Nós não trabalhamos com números apenas em mols.
Todos os números têm que ser em mols por litro. Conclusão. Todas essas quantidades de mols que estão aí não vão poder ser usadas na fórmula da constante. Eles deverão ser transformados. Nós sabemos que esses mols estarão dentro de um recipiente, todos eles dentro do mesmo recipiente. Então, eu vou no exercício procurar qual é o volume desse recipiente. Ele diz aqui que o volume do recipiente é de 5 litros. Então, eu já sei, por exemplo, se eu quiser usar o 10 mols, eu tenho que pegar os 10 mols e dividir por 5 litros. 10 dividido por 5 daria 2 mols por litro. Então, já identifiquei, já sei o que eu tenho que fazer na linha vertical. Dividir os valores por 5 litros. Agora, eu vou ver o enunciado. São colocados 8 mols de amônia neste recipiente. Acima de 450 graus Celsius, estabelece-se, após algum tempo, o equilíbrio. Então, olha, esse 8 mols que ele está colocando de amônia é o que ele está colocando no início. Então, se é no início, valores do início a gente não usa. Então, tá aqui, ó, o 8 tá aqui, 8 mols de amônia. Então, esse valor aqui é de amônia, de NH3, e é do início. Que valores que a gente usa? Eu vejo que a quantidade de amônia está diminuindo, e eu vejo que a quantidade do gás hidrogênio e a quantidade do nitrogênio estão aumentando. O tempo passa até chegar nesse ponto. Esse ponto que está aqui do gráfico, daqui para frente, você pode ver que todas elas ficam como? Constantes. E o que a gente aprendeu? Quando as concentrações ficam constantes, é porque acabou de atingir quem? O equilíbrio químico. Conclusão, você só pode usar, então, os valores do equilíbrio químico para calcular a constante. Então, para o gás hidrogênio, você vai ter que usar o número 6. Para a amônia, você vai usar o número 4. Para o nitrogênio, você vai usar o número 2. Mas todos eles divididos pelo volume do recipiente. Vai ficar assim. Concentração do gás hidrogênio, 6 mols dividido por 5 litros. Do gás nitrogênio, 2 mols dividido por 5 litros. E da amônia, 4 mols dividido por 5 litros. A reação química ele deu. Então, eu vou copiar aqui ao lado. O que eu sei da reação química é que este lado é o lado dos produtos e este aqui, reagente. Monto a fórmula da constante. Produto sobre reagente. Agora, vou substituir pelos valores. Substituindo os valores, façam as contas de matemática, a resposta é 1,08, alternativa C. Mais um. Agora não é para cálculo, é apenas teórico. Os seguintes gráficos representam variáveis de uma reação química. Os gráficos indicam que, letra A, no instante T1, vamos olhar o instante T1, aqui. No instante T1, a velocidade da reação direta é igual da reação inversa. No instante T1, no gráfico da velocidade, ó, aqui e aqui, as velocidades não se igualaram. Elas vão se igualar aonde? No instante T2. Então, é errado a primeira. Letra B. Após T2, então T2, não ocorre reação química. Pode ver que após T2 é a hora que entra no equilíbrio químico. Quer dizer, daqui para cá, as concentrações estão constantes. Daqui para cá, as velocidades estão iguais. Então, entra no equilíbrio químico, o equilíbrio químico é dinâmico, a reação não para. Letra C. No instante T1, vamos olhar os dois T1. A reação atingiu o equilíbrio. Não, nós vimos que atingiu o equilíbrio no instante T2. Agora, vamos olhar a letra D. Na curva 4, então a curva 4 é essa aqui. A curva 4, repara que ela está subindo, ela parte do zero e aumenta. Se ela parte do zero e aumenta, quer dizer que ela é da reação inversa, ela vem do produto para o reagente. Então, a letra D está correta. Agora, vamos ver porque a letra E não está correta. A letra E diz assim, no ponto de intersecção das curvas 3 e 4, ou seja, esse aqui,
A concentração dos produtos é igual à dos reagentes. Toma cuidado. Este gráfico, onde tem as curvas 3 e 4, ele é um gráfico de velocidade. E o exercício está falando a palavra concentração. Então, a letra E está errada. Ok? Até a próxima aula. Até logo.